Para iniciar essa videoaula sobre janela de visualização 3D, nós vamos abordar como exibir essa janela. Para isso, clique no menu Exibir. Em seguida, clique em Janela de Visualização 3D. Como você pode ver, abriu uma janela adicional no GeoGebra com algumas características. Você também pode observar que a barra de menu sofreu certa alteração, ou seja, exibiram ícones que não eram exibidos na janela de visualização. Se nós clicarmos sobre este ícone, a gente pode verificar que ele concentra um conjunto de outros ícones destinados a construir objetos na janela de visualização 3D ou realizar ações ou produzir movimentos. Então aqui eu tenho um outro ícone que é um conjunto de ícones para construir pirâmide, prisma, cone, cilindro, poliedros e planificação. Aqui para esfera e este último para realizar movimentos ou para dar zoom nessa janela. Para exibir a janela, nós utilizamos o menu Exibir e clicamos em Janela de Visualização 3D. Como você pode notar, tem um caminho ou um atalho que é Ctrl Shift 3 que também exibe a janela de visualização 3D. Como você pode ver, essa janela possui três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vou clicar na ferramenta Ponto, em seguida vou construir um ponto no plano XY. Como podemos observar, esse ponto também é construído na janela de visualização, onde temos apenas os eixos X e Y. Uma forma de verificar quais são os eixos X e Y entre os dois eixos vermelho e verde é clicar no ponto A e arrastá-lo para sobre o eixo. Podemos verificar que as coordenadas do ponto A são 2, 0, 0. Assim, podemos verificar que o eixo vermelho é o eixo X. Clicando no ponto A e arrastando sobre o eixo verde, nós podemos observar que as coordenadas do ponto mudam para 0, menos 2, 0 e o eixo verde é o eixo Y. Clicando na ferramenta Mover Janela, nós podemos, clicando com o botão direito, rotacionar todo o nosso sistema. E assim nós posicionamos os eixos de maneira que a parte positiva de X e a parte positiva de Y ficam voltados para nós, ou voltados para frente. Clicando com o botão direito, nós podemos clicar em Janela de Visualização. Abre essa janela. Uma das coisas que podemos controlar é o clipping. Eu vou desmarcar as caixas do clipping e vou aumentar o tamanho aqui para grande. Fecha a janela e você pode notar que aquela caixa, aquele bloco retangular que envolvia o sistema foi retirado. Nesta opção, você pode ocultar ou exibir opções da janela de visualização 3D. Aqui você pode ocultar ou exibir os eixos, ocultar ou exibir um plano aqui na cor cinza. Você pode exibir ou ocultar a malha. Agora eu vou construir um cubo. Então para isso, clico neste ícone e clico na ferramenta Cubo. Como você pode observar, na ajuda aparece clique em um plano e em dois pontos. Eu vou clicar aqui no ponto 4, 0, 0. Em seguida vou clicar no ponto A. O GeoGebra construiu aqui um cubo e, como podemos observar, foi exibida uma das faces do cubo na janela de visualização. Essa face que foi exibida na janela de visualização é a face que está contida no plano XY. Então note, existe uma relação entre a janela de visualização e a janela de visualização 3D. Tudo que for construído e exibido no plano XY da janela de visualização 3D deve aparecer na janela de visualização, a não ser que você controle essa exibição. Então vamos tentar controlar essa exibição. Então teclo ESC e vou agora clicar aqui com o botão direito sobre pontos e vou ocultar os pontos. Agora eu vou clicar com o botão direito em quadriláteros, que são as faces do meu cubo, e vou acessar propriedades. Abre essa janela e vou clicar em avançado. Vou aqui abrir um pouco as dimensões da janela. E aqui na parte inferior a gente observa que as caixas Janela de Visualização e Janela de Visualização 3D estão selecionadas. Eu vou clicar aqui em Janela de Visualização e os quadriláteros, que são as faces do meu cubo, não serão mais exibidas na janela de visualização plana. Vou clicar também em Segmentos, que são as arestas do meu cubo, e vou desmarcar Janela de Visualização. Fecho a janela de propriedades. E como a gente pode observar, os meus objetos estão sendo exibidos somente na janela de visualização 3D. Vou ocultar a janela de visualização. Agora eu vou explorar algumas funções do mouse. Então, clicando em mover janela de visualização, se eu clicar e arrastar, eu consigo mover toda a janela. Se eu clicar mais uma vez,
o ponteiro modifica e eu consigo alterar a posição da janela na vertical. Mais um clique, eu consigo alterar a posição da janela na horizontal. Então, são duas formas de movimentar a janela de visualização. Clicando com o botão direito, eu consigo girar a janela de visualização e posicionar da forma em que a visualização seja melhor para o objeto que eu construí. Clicando novamente aqui nas opções, eu posso clicar em certas perspectivas. Se eu clicar nessa segunda, visualizar na direção do plano XY, a figura sofre um giro para que eu possa visualizar nessa perspectiva. Clico novamente, ela vai dar um giro de 180 graus. Se eu clicar nessa opção, que é a primeira, ele vai girar a figura para que ela seja perspectivada naquela visualização. E assim eu posso observar a figura como eu queira. Clicando com o botão direito e segurando e arrastando, eu posso retornar à posição da minha escolha. Aqui nessa última opção, eu posso selecionar algumas projeções. Aqui eu tenho a projeção paralela, a projeção em perspectiva, a projeção para óculos 3D e a projeção oblíqua. Vou clicar na projeção paralela. E aqui eu estou. A segunda opção. Aqui a projeção para óculos. E aqui eu tenho uma perspectiva oblíqua. Vou clicar na primeira opção. Clicando com o botão direito, acessando janela de visualização, eu posso acessar projeção e modificar aqui os parâmetros de cada uma daquelas projeções que eu posso escolher naquela barra de ícones. Por exemplo, eu vou aqui na projeção oblíqua, digitar 45 e digitar aqui 0.2. Então eu vou fechar a janela e aqui eu vou selecionar a projeção oblíqua. Assim, a visualização da janela 3D fica de acordo com os valores que eu acabei de definir. Agora vamos construir um objeto utilizando conjuntamente a janela de visualização e a janela de visualização 3D. Então, para isso, vou clicar em controle deslizante e vou construir um controle deslizante R. Clico aqui, digito R, que vai variar de 0 até 5 e vai crescer de 0.1 em 0.1. Clico em aplicar. Ainda com a ferramenta selecionada, clico novamente na janela de visualização. Vou nomear o segundo controle de N, que vai ter valor mínimo 3, valor máximo 20, incremento 1, clico em aplicar. Então, com isso eu construí dois controles deslizantes. Um vai ser responsável por determinar o raio de um círculo e o outro, o N, para determinar a quantidade de lados de um polígono inscrito neste círculo. Agora, na caixa de entrada, eu vou digitar o seguinte comando: L_1, que é o nome de uma lista que eu vou criar, e vou utilizar o comando sequência. Dentro do comando sequência, eu vou utilizar um outro comando, que é o comando girar. Girar um ponto que tem as seguintes coordenadas: R para X e 0 para Y. Esse ponto R0 vai girar de acordo com uma variável I, que vai multiplicar 2 vezes π e tudo dividido por n. Aí eu saio do comando girar na variável I para ir variando de 0 até n. O que esse comando faz? Esse comando pega o ponto de coordenadas R0 e vai girá-lo em torno de um círculo de raio R. Vou teclar Enter para a gente verificar o efeito dessa sequência. Teclo Enter. Foram construídos 3 pontos na janela de visualização que estão sendo controlados pelo controle R e pelo controle N. Então aqui eu tenho 6 pontos porque eu aumentei a quantidade. Então aquela sequência que eu criei anteriormente constrói pontos girando o ponto R0 em torno de 0, 0. Agora eu vou construir um polígono a partir dessa lista que eu construí. Polígono, e como parâmetro eu vou teclar L_1. Teclo Enter. A partir desse polígono, que eu consigo modificar a quantidade de lados, eu vou obter uma forma tridimensional a partir de uma altura. Para essa altura, eu vou construir um novo controle deslizante. Então, clico em controle deslizante, clico na janela de visualização, vou chamá-lo de H, que vai ter valor mínimo 0, valor máximo 10 e vai ter incremento 0.1. Clico em aplicar. Agora, clico em janela de visualização 3D. Nesta opção, eu clico em extrusão para prisma ou cilindro. Eu vou clicar então no meu polígono, abre uma caixa que pede qual é a altura
a altura será dada pelo controle H. Então digita aqui H, clico em OK, teclo ESC e vou modificar aqui a medida de H. Como você pode observar, eu obtive um prisma de base hexagonal, mas também eu posso modificar a quantidade de lados. E agora eu posso clicar com o botão direito e ver esse objeto construído por mim na perspectiva ou na projeção que eu queira. Eu também posso modificar o raio da circunferência em que o polígono está inscrito. Vou aqui diminuir para 3 e aí eu tenho um prisma de base triangular. Posso modificar a altura. Então essa é uma forma de obter um objeto tridimensional a partir da extrusão de um polígono construído na janela de visualização.